Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa história intensa, quase cinematográfica, que vem direto do livro de Números, capítulo 11. É uma história em tanto. Exato. Nossas fontes são duas bíblias de estudo, a Holman e a NA, que dão, assim, tanto a narrativa crua quanto os comentários, tipo um making-of, sabe? Sim, revelando o que acontece nos bastidores. O cenário é o deserto. O povo de Israel, recém-saído do Egito, está naquela fase difícil da jornada para a Terra Prometida. A liberdade é real, mas a caminhada é dura. E a memória do cativeiro, curiosamente, começa a parecer mais saborosa que a realidade, né? É isso. Nossa missão aqui é dissecar uma crise de liderança, de fé e de desejo, que simplesmente explode no meio do acampamento. Exatamente. Este capítulo é um estudo de caso fascinante sobre psicologia de grupo, sobre os desafios de forjar uma nação. É um efeito dominó de insatisfação. Efeito dominó é uma ótima definição. A gente vai ver como uma queixa genérica leva um incêndio, como a saudade de uma comida específica leva um líder ao esgotamento total. E como um desejo atendido se transforma na mais terrível das tragédias. Pois é. É uma narrativa que expõe de forma brutal a tensão entre a provisão divina, que é constante, e a insatisfação humana, que parece infinita. Certo, então vamos começar a desvendar isso. A história abre de uma forma bem abrupta. O povo simplesmente começa a se queixar. Sem um motivo claro, né? Exato, o texto não especifica o motivo, é uma queixa vaga, um murmúrio generalizado. Mas a resposta divina é tudo menos vaga. É imediata e assustadora. E como? A ira do Senhor se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. E aqui os detalhes são tudo. O que é fascinante, como as fontes apontam, é a localização desse fogo, nas extremidades do acampamento. Isso é interessante. Não parece ser um ato de aniquilação total, mas um aviso, um julgamento que começa na periferia, como quem diz, estou vendo e ouvindo. É um tiro de advertência. Entendi. E as notas de estudo nos lembram que o fogo, como símbolo do juízo divino, não era novidade para eles, já tinha acontecido antes. Aí Moisés intervém, ora, e o fogo para. E o lugar ganha um nome para servir de lembrete. Taberá. Taberá, que significa queima ou incêndio. Eles literalmente marcam o mapa com as próprias falhas. É tipo um memorial da queixa, uma cicatriz para ninguém esquecer. Só que parece que o aviso não funcionou por muito tempo. Não mesmo. E se o fogo em Taberá foi um aviso na periferia, A próxima crise veio do coração do acampamento. E foi desencadeada por algo muito mais mundano, mas igualmente perigoso. A memória de um bom jantar. é aqui que a história fica muito, muito específica. Um grupo, que as traduções chamam de populacho ou vulgo, é o estopim. Eles sentem um grande desejo por carne. E isso se espalha, né? Como um vírus. Totalmente. Logo o povo todo de Israel está chorando, dizendo: quem nos dará carne a comer? E a lista de alimentos que eles lembram do Egito é impressionante. Eles têm incrível. Peixes que comiam de graça, pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos. Essa lista é muito sensorial, muito vívida, e é exatamente aí que mora o perigo, né? É um exemplo clássico de memória seletiva, uma nostalgia romantizada da escravidão. Eles esquecem a parte ruim. Completamente. Esquecem os chicotes, o trabalho forçado, os bebês mortos e se lembram do cardápio. E o alvo principal da reclamação é o maná, o pão que Deus enviava todo dia. A frase que eles usam é devastadora. Qual é a frase? Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Uau, nossa alma se seca, isso é pesado. Sabe, quando as fontes descrevem um maná que era como semente de coentro, que podia ser moído, cozido, feito em bolos e tinha o sabor de azeite fresco, parece até. Uma coisa gourmet, né? Sim, soa quase como uma polenta gourmet, o que só reforça que o problema deles não era com a comida em si, mas com o coração, certo? Exatamente. O problema não era o sabor do maná, era a fonte. O maná era um símbolo diário, visível
e comestível da dependência e do cuidado de Deus. Era um milagre constante. E eles estavam desprezando isso. Ao desprezá-lo, dizendo que suas almas se secavam, eles não estavam fazendo uma crítica gastronômica. Era um ato de profunda rejeição teológica. Eles estavam dizendo: estamos fartos do seu cuidado, Deus. Preferimos a variedade da escravidão à monotonia da sua provisão. Precisamente. Na prática, ao desejar a comida do Egito, eles estavam desejando voltar ao Egito. E enquanto o povo chora por alho puró, o líder deles, Moisés, atinge o seu limite absoluto. O contraste é brutal. A queixa do povo gera uma queixa em Moisés. Exato. Mas a dele é dirigida a Deus e é de uma honestidade crua, quase desconfortável. Ele diz: por que fizeste o mal a teu servo? Por acaso fui eu que gerei todo este povo? Nossa! Fui eu que o dei à luz, para que me digas, leve-o no colo como a babá leva a criança que mama? Esse é um dos momentos mais vulneráveis e humanos de qualquer líder em toda a Bíblia. Ele está esmagado. Hoje a gente tem um termo para isso, né? É burnout. Total. Esgotamento de liderança. E é fascinante ver esse padrão tão antigo. O isolamento, a responsabilidade esmagadora, não é uma invenção moderna. A história mostra que a exaustão é um risco de quem lidera e se importa de verdade. Ele chegou ao ponto de pedir a morte. Ele diz: se me tratas assim, mata-me de uma vez e não me deixes ver a minha miséria. É muito forte. Ele se sente um fracasso. E o que eu acho incrível é a resposta de Deus. Deus não diz: aguenta firme, Moisés, seja forte. A solução é prática, é estrutural, é sobre delegar. Precisamente. A resposta divina vem em duas partes, uma para o líder e outra para o povo. Para Moisés, a solução é aliviar a carga. Como? Deus o instrui a reunir 70 anciãos de Israel, líderes que ele já conhecia, e a promessa é: tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo. Para que você não tenha de levá-la sozinho. Exato. Isso é um momento fundamental. Por quê? O que há de tão especial nisso? Porque, como as fontes destacam, muitos veem aqui a origem do Sinédrio, o futuro conselho governante de Israel. E isso é crucial. Ah, estabelece um precedente. Sim, um precedente para a governança. A ideia de que a autoridade espiritual e judicial não precisa ser centralizada numa única pessoa, mas pode e deve ser distribuída. Isso começa aqui. Deus não elimina o fardo de Moisés, mas o torna compartilhável. Exato. O mesmo espírito que capacitava Moisés agora capacitaria outros 70 para ajudá-lo. E aí a solução de Deus cria um pequeno problema político, um drama de bastidores. Sempre tem, né? O Espírito vem sobre 70 anciãos reunidos na tenda, e eles profetizam. Mas 2 homens da lista, Eldade e Medade, não foram à tenda. Ficaram no acampamento. E o Espírito vem sobre eles mesmo assim? Exato. E eles começam a profetizar ali mesmo. E Josué, o braço direito de Moisés, o futuro líder, fica indignado. Ele corre e diz: Moisés, meu senhor, proíba-os. A reação do Josué é totalmente compreensível, né? De uma perspectiva de organização, de hierarquia. Para ele, aquilo é uma quebra de protocolo, uma desordem. Ele está protegendo a autoridade do líder dele. Faz sentido? Mas a resposta de Moisés revela a diferença entre um gerente e um verdadeiro líder visionário. Moisés não se sente ameaçado. Pelo contrário. O que ele diz? Ele diz a Josué: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Uau! Ele basicamente diz: o problema não é que eles estão profetizando, o problema é que só eles estão. Eu queria que todos estivessem. Exatamente. Isso diz muito sobre o caráter dele. Ele não está preocupado em manter o poder centralizado, em ser o único canal de Deus. Zero insegurança. Para ele, o derramar do Espírito de Deus não deve ser contido por estruturas humanas, por locais ou por listas oficiais. É um momento de generosidade espiritual impressionante. É uma grande lição de liderança. Um grande líder não teme o crescimento e a capacitação dos outros. Ele os deseja. Ok, então a crise de liderança de Moisés está sendo resolvida com a partilha do fardo.
Mas a reclamação original, a vontade de comer carne, ainda está no ar. E a forma como Deus responde a isso é Aterrorizante. aterrorizante, uma boa palavra. A promessa de Deus ao povo é carregada de uma ironia sombria. Ele diz que vai dar carne, não por um dia, nem 2, nem 20, mas por um mês inteiro. Até que saia pelo nariz de vocês e vocês tenham nojo dela. É pesado. O texto diz que é porque eles rejeitaram o Senhor. Então a promessa da provisão soa exatamente como uma ameaça. É um dos casos mais claros de cuidado com o que você pede que eu já vi. E o mais interessante é que até Moisés, que viu o Mar Vermelho se abrir, tem um momento de dúvida. Sim, ele olha para a multidão e faz as contas, né? Exato, ele olha para 600 mil pessoas e pensa como um intendente do exército. Onde vamos arranjar bois e ovelhas para todo mundo? Nem todos os peixes do mar seriam suficientes. A pressão do momento nos faz esquecer os milagres que já vimos. E é aí que Deus faz uma das perguntas retóricas mais poderosas da Bíblia. Qual? Será que a mão do Senhor se encurtou? É um confronto direto. Deus está dizendo a Moisés, você está pensando com a sua calculadora e eu opero em outra dimensão. O problema não é minha capacidade, é a sua perspectiva. E a promessa é cumprida de uma forma espetacular e, francamente, um pouco nojenta. Um pouco. Um vento do mar traz uma quantidade inimaginável de codornizes. O texto diz que elas cobriram a área ao redor do acampamento a uma altura de quase 1 metro do chão. As pessoas passaram 2 dias e uma noite inteira só juntando pássaros. A pessoa que pegou menos ainda pegou uma quantidade absurda. É um excesso quase grotesco. Sim. E os comentários das fontes ajudam a gente a entender o fenômeno. As codornizes são aves migratórias que, historicamente, ao cruzarem a Península do Sinai, voam baixo por causa do cansaço. Tornando-se presas fáceis. Isso. Então, Deus usa um fenômeno natural, mas o amplifica a uma escala sobrenatural, milagrosa. A provisão é tão exagerada que se torna opressiva. Não é um presente gentil, é uma inundação. Mas espera aí. Se Deus sabia que isso terminaria em uma praga, por que atender ao pedido? Parece quase uma armadilha. Qual é a lógica teológica por trás disso? Essa é a pergunta central. As fontes sugerem que não foi a carne que os matou. O texto é muito preciso. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo. E o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. Exato. A questão não era o ato de comer, mas a atitude por trás do desejo. A cobiça, a luxúria, a rejeição a Deus. Então, o problema não era o que eles queriam, mas por que queriam. A análise é que Deus lhes deu exatamente o que a cobiça deles pedia, para que a própria realização do desejo se tornasse o instrumento do julgamento. É uma forma terrível de justiça poética. Do tipo, vocês queriam tanto isso a ponto de me rejeitar, então tenham. Tenham até se afogarem nisso. É exatamente esse o tom. E mais uma vez o lugar ganha um nome para marcar a tragédia. Foi chamado de Kibrot Yataava. O que isso significa? As fontes traduzem como sepulcros do desejo ou sepulturas da cobiça. Que nome? É um nome assustadoramente direto. Ele eterniza a lição. O desejo deles, nascido da ingratidão e da rejeição a Deus, cavou as suas próprias sepulturas. Eles tiveram o que queriam e isso os destruiu. Então, no final, a gente tem uma história sobre fogo, esgotamento e codornizes, mas o fio condutor de tudo isso parece ser a anatomia de um desejo doentio, de uma insatisfação que vira veneno. Exatamente. A narrativa nos mostra como a insatisfação pode distorcer nossa memória, nos fazendo romantizar o passado. Mostra como essa insatisfação pode esgotar a liderança mais resiliente. E, por fim, nos mostra a diferença crucial entre uma necessidade legítima e uma cobiça destrutiva. O povo clamou por algo, rejeitando o que já tinha, eles receberam o que queriam em abundância. Mas isso não trouxe satisfação, trouxe julgamento. Exato. Essa análise de Números 11 realmente nos força a refletir sobre a origem e a natureza dos nossos próprios desejos. Sem dúvida, a história funciona como um alerta poderoso. Mostra que nem todo desejo atendido é uma bênção.
Às vezes, a coisa que a gente mais quer pode ser a nossa própria ruína se a raiz desse desejo for a errada. Isso nos deixa com uma questão para levar adiante, algo para mastigar, por assim dizer. A história de Kibrot Atavá, os sepulcros do desejo, mostra que ter um desejo atendido pode ser, na verdade, uma forma de punição. É um pensamento bem incômodo. E que levanta uma pergunta: como podemos discernir em nossas próprias vidas entre os anseios que nos constroem e as cobiças que, se realizadas, poderiam nos destruir?